Tudo bem? Vender opção seca ou vender uma trava de opções, ou seja, vender uma opção e comprar uma outra opção. Qual será o risco e retorno dessas estratégias? O que é melhor você fazer? É isso que a gente vai abordar aqui no vídeo de hoje. Então você vai aprender a compreender a relação risco-retorno numa estratégia de opção. Você vai aprender isso aqui hoje nesse vídeo. Você vai ver como você controla exatamente o seu prejuízo máximo na bolsa de valores usando estratégia de opções, e você vai ver o exemplo real de uma estratégia interessante que você pode aplicar e que faz esse equilíbrio entre o risco e o retorno, e aí você vai descobrir, enfim, se é uma opção seca ou se é uma trava. Todo mês eu faço venda de opção, todo mês eu faço venda de opções secas, mas também faço de travas. Então o que eu estou te ensinando aqui é muito interessante para você rentabilizar e acelerar o crescimento do seu patrimônio na Bolsa de Valores. E eu já cotei, eu não sei nem dizer quantas, estruturas de opções para gestores, para grandes fundos de investimento. Os fundos mais famosos do Brasil, eu que dava preço quando eu era formador de mercado de opções. Eu e mais alguns bancos. Eu era formador em um banco suíço muito grande, com participação de mercado muito grande dentro do mercado de opções no Brasil. Então eu dei preço para várias travas de opções, também para algumas opções secas ao longo ali da minha carreira, né? Algumas várias. Então, tudo que eu estou trazendo aqui para você nesse vídeo é fruto de experiência, e eu vou te mostrar aqui também números e tudo vai ficar muito mais claro. Para que eu traga conteúdos cada vez melhores, né, eu peço que você responda agora um comentário me dizendo se você sabe o que é uma trava de opção. Você sabe o que é isso? Você já operou alguma trava de opção? Escreve aqui no comentário para mim, para eu ir te conhecendo e conseguir produzir vídeos cada vez melhores. E se você já me acompanha aqui no canal, peço para você deixar um like para ajudar na divulgação do vídeo. Vamos para o conteúdo então. Primeira coisa é você entender a importância entre a relação risco-retorno. Isso é fundamental. Por quê? Para você ter algum retorno, você tem que correr risco. Não existe você ter bons retornos sem correr risco. O melhor retorno que você consegue sem correr risco é o retorno da taxa CDI, que a gente chama, que é a taxa livre de risco, que é o investimento, por exemplo, Tesouro Selic, ou enfim, fundo DI, né? Esses investimentos eles não têm risco, ou têm risco muito reduzido, e aí a sua taxa também de retorno vai ser aquela taxa determinada. A partir do momento que você quer mais, eu recomendo que você queira mais, porque a inflação no Brasil não é brincadeira, então você precisa rentabilizar muito mais do que a taxa livre de risco. Só que para isso, você precisa correr risco. Então, isso é relação risco-retorno. Você tem que correr mais risco para ter mais retorno. Porém, às vezes você consegue diminuir o seu risco sem diminuir tanto o seu retorno. Isso é fantástico, tem várias maneiras de você fazer isso, desde a alocação de capital, você pode usar modelos, como por exemplo o modelo de Markowitz, vai fazer exatamente isso, vai reduzir bem pouco o seu retorno, mas vai reduzir bastante o seu risco se você souber aplicar. E quando a gente entra no mercado de opções é a mesma coisa, existem estratégias que a gente consegue reduzir bastante o nosso risco sem reduzir muito o nosso retorno, e é isso que a gente vai ver aqui hoje. Existe um grande risco quando você vende opção seca. O que é vender uma opção seca? É quando você pega um contrato de opção na Bolsa de Valores e vende somente ele, ou seja, você não compra nenhuma opção junto com essa venda. Isso a gente chama de vender uma opção seca. Qual é o risco? Claro, a gente tem put, a gente tem call, então tem estratégias diferentes. Se você, por exemplo, vender uma put, você, se der exercício, se essa ação cair, você vai ser obrigado a comprar a ação. Então, existem estratégias que você diminui esse risco. Por exemplo, se você já quer comprar a ação e você vende uma put, o que vai acontecer ali no cenário de queda do papel? Você vai ser obrigado a comprar uma ação que você já quer comprar, ou seja, e você vai estar comprando mais barato do que estava no preço quando você queria comprar. Então, é uma estratégia que, vamos dizer assim, casa bem com a sua estratégia com relação a risco. Porém, se essa ação caiu com força por alguma razão relevante, e certamente tem alguma razão relevante, mas eu digo assim, alguma razão que te fizesse também repensar a compra do papel. Por exemplo, digamos que você vendeu put de Petrobras
e aí aconteceu algum evento ligado ao petróleo. Você pode eventualmente repensar e falar, olha, agora eu não quero mais isso, ou aconteceu algum evento voltado à governança da empresa, muita coisa pode acontecer. E aí o papel caiu lá 20%, e você pega e fala, puxa, agora eu não quero mais comprar, tá? Mas já foi, você vendeu a put, caiu, deu exercício, você é obrigado a comprar, não tem o que fazer. Então, a gente precisa ter uma conversa aqui de maturidade, no sentido de que quando o papel cair muito, existe sim risco. Ah, mas eu já queria comprar o papel. Tá bom, mas talvez agora você não queira mais, pela razão que levou ele a cair com força. Então, vamos ser realistas. Mesmo quando você vende a put de um papel que você já quer comprar, existe um grande risco de sair algo que você não esperava sobre aquela empresa ou sobre o setor dela, levar essa ação para o buraco e você não tem o que fazer a não ser ficar com o papel agora e começar a torcer, o que é a pior posição que você pode ter na bolsa, é a posição de torcedor. Tá? Então, mesmo a venda de put de um papel que você queira comprar, ele tem um grande risco. O papel pode cair muito e aí você ficou com uma posição que agora você não queria mais. Tá, Caio, mas e se eu vender call? Bom, se eu vender call, você também tem, agora o cenário não é mais de queda, o cenário é de alta, né? E se o papel subir muito rápido, você pode ter prejuízos muito grandes. Tá, Caio, mas eu já estou estudando um pouquinho, estou vendo alguns vídeos e tal, li livro, enfim, e eu vou fazer venda de call coberta. Ou seja, eu tenho a ação e eu vou vender call da ação que eu já tenho. Então, se a ação subir rápido, tudo que vai acontecer, eu vou ser obrigado a vender a ação que eu já tenho. Então, Caio, estou tranquilo. Calma, o que acontece? A ação pode subir muito. Quando eu falo muito, por exemplo, ela pode subir 10%, 15%, 20% dentro de um mês ou 2 meses. Quando que acontece isso? Quando sai, de novo, alguma informação importante sobre o nicho dela ou sobre o setor dela, ou alguém apareceu querendo adquirir a empresa, muita coisa pode acontecer. E aí, o que vai acontecer? Você vai pegar e vai falar, não, mas eu ganhei dinheiro, eu já tinha o papel subiu, até o strike da call eu ganhei, e o prêmio que eu vendi da call eu ganhei também. É verdade, só que você deixou de ganhar muito dinheiro. Então, a gente precisa entender, essa é a conversa de adulto que a gente tem que ter aqui. Relação risco-retorno. Você estava correndo risco de queda no papel, porque você tinha o papel, tá? Antes de vender a call. Estou pensando que é uma venda de call coberta. Então, você estava correndo o risco de uma grande queda no papel, assim como quem tinha só a ação. E olha, o que aconteceu? Saiu uma grande informação, a ação subiu bastante, quem tinha só o papel ganhou muito dinheiro e você ganhou só um pouquinho. Então você correu o mesmo risco de quem só tinha o papel, só que você saiu com um pouquinho de lucro, enquanto quem tinha só a ação saiu com bastante lucro. Portanto, sua relação risco-retorno não foi boa, não foi melhor do que quem tinha a ação. Então, mesmo na venda coberta de call, a sua relação risco-retorno pode ser ruim, ou seja, você pode deixar ou entregar muito lucro que deveria ser seu, mas você acabou não pegando esse lucro. Então, isso também é relação risco-retorno ligado na venda coberta de call. Então, vender coberto, opção, é a única coisa que você tem que fazer para ganhar bastante dinheiro? Não, você precisa entender a relação risco-retorno. E aí, agora eu vou trazer um conceito para você que vai te ajudar, ou uma estratégia, um tipo de opção que vai te ajudar a melhorar a relação risco-retorno, que são as opções chamadas de pozinhos. O que são essas opções? São opções que valem muito pouco, porque a probabilidade de dar exercício também é muito baixa. Então, se a gente estiver falando de calls, são calls cujo strike é muito elevado. Então, a ação precisa subir muito até o vencimento da opção para que essa opção ganhe valor. Ou, se a gente estiver falando de put, a put pozinho é uma put com strike muito lá embaixo e a ação precisa cair muito, com muita força, muito rapidamente, né, até o vencimento, para que aquela put ganhe valor. Então, isso é uma put pozinho ou uma call pozinho, que a gente chama essas opções de opções pozinho. Quando você faz a compra de uma opção pozinho, você tem um risco baixo, que é o prêmio que você gastou para comprar esse pozinho, né? O máximo que vai acontecer é você perder esse prêmio. Agora, o seu retorno, ele pode ser muito elevado. Se de fato essa ação subir rapidamente, dentro ali, né, até o vencimento, essa call pozinho que você comprou, que valia pouquinho, ela vai valer muito, você vai ganhar muito dinheiro.
Bem como a put que se você comprou e a ação despencou, você vai ganhar muito dinheiro, tá? Porém, a probabilidade disso acontecer é baixíssima. Então, se você também ficar investindo dessa maneira, falar, vou ficar comprando call pozinho, vou ficar comprando put pozinho, isso é uma máquina de triturar dinheiro. Por quê? Você vai ficar comprando coisas que podem te dar grande lucro com uma baixíssima probabilidade. Então, o que vai acontecer é que o seu risco em uma operação ele é reduzido, mas quando você faz várias vezes essa operação, você perdeu, né? Acaba perdendo na maioria das vezes e acaba ficando com um prejuízo ruim. Então, agora eu vou te explicar um pouquinho como que você vai juntar os pozinhos, né, essas opções, para assim você conseguir melhorar o risco-retorno. Antes da gente evoluir, se você estiver gostando aqui desse vídeo, se inscreve aqui no canal para você não perder mais vídeos como esse sobre estratégia com opções para você criar sua renda mensal na Bolsa de Valores. Para você compreender, eu vou te dar um exemplo aqui, e eu peço desculpa para as mulheres, porque vai ser um exemplo muito masculino, mas é o que me veio na cabeça. Olha só que interessante. Isso daqui é um canudo, não sei se dá para ver aí, é um canudo vermelho super fino, tá? De plástico. Quanto vale isso daqui, né? Não vale nada, né? Eu chutaria alguns centavos. E se você pegar e falar assim, eu vou ficar comprando canudos porque é interessante, eu vou revender canudos, né? Não vai ser um negócio interessante para você, tá? Então isso daqui não vale nada. Porém, se a gente juntar isso que não vale nada com isso daqui, tem um grande valor. O que é isso aqui? Isso aqui é um tubo de WD-40, né? Um lubrificante. Então, por exemplo, quando a porta está rangendo, né, fazendo um monte de barulho, você vai lá, bota esse canudinho aqui na ponta, né, deixa eu abrir aqui, bota o canudinho aqui na ponta, encaixa, então esse canudinho encaixa direitinho aqui, né? E aí você bota ali no buraco, por exemplo, da fechadura, alguma coisa assim, e vai lá e joga o grafite, né? Joga o lubrificante ali e resolve o problema. Você tira o problema, é impressionante como isso aqui é potente, tá? Agora, esse tubo, e já aconteceu comigo, de eu perder o canudo, e você não consegue fazer nada, porque isso daqui joga um jato super, né, largo e você não consegue injetar dentro das coisas e não resolve o problema. Então você fica com algo que é caro, né, que tem um grande valor, que sabe que pode resolver muito problema, mas que você não consegue usar, porque falta isso daqui que não vale nada. Então, a combinação de algo que não vale nada com algo que vale muito torna algo muito poderoso que resolve um monte de problema, tá? E aí por isso que tem até uma capinha aqui, né, que eu acho que eu não usei lá no meu outro tubo, para você guardar o canudo com ele e não perder, porque sem esse canudinho, isso daqui não vale de nada. Então esse exemplo é para você compreender que a compra de um pozinho não é uma boa estratégia, não vale nada. Agora, você juntar uma venda de uma opção gorda, que a gente fala, ou seja, uma opção que tem valor, uma opção que te gera renda no mês, e você juntar com a compra de um pozinho, aí você criou um pacote que tem grande utilidade, que tem uma relação risco-retorno bem mais interessante. Essa é a ideia, é isso que eu quero que você compreenda. E agora eu vou te dar um exemplo real, com números, para você, para ficar mais claro. Deixa eu botar aqui na tela, que eu acho que fica melhor você acompanhar. Eu vou dar um exemplo com o BOVA11. O BOVA11, ele opera como se fosse uma ação na bolsa, mas na verdade é uma cota de um fundo negociado na bolsa, isso se chama ETF, e segue o Ibovespa, tá? Então, o BOVA11 vai seguir o Ibovespa e neste momento ele está valendo R$123. Ok, vamos supor, né, a gente tem uma put, isso tudo eu peguei números reais, então a put com strike 120, para daqui a pouco mais de um mês, né, o vencimento dessa put, está valendo R$1,17. Legal. Suponha que você tem R$20 mil para comprar em BOVA11, ou seja, comprar em Ibovespa. Seria um investimento na bolsa bem pulverizado ali, mais de 80 empresas que você vai comprar exatamente na proporção do índice Ibovespa. Tá, como que você vai fazer isso? Você pode, claro, entrar e comprar o BOVA11, mas você pode usar opções. Você vai falar, aí, tá vendo, Caio? Já estou estudando, já estou entendendo. Eu vou pegar os meus R$20 mil, eu vou dividir pelo strike, que é 120, e vou chegar em 166. Então, vou fazer o seguinte, eu vou vender 166 puts, e ao fazer isso, 166 vezes o preço, né, que era 1,17,
eu vou receber R$ 194,22 na minha conta da corretora no dia útil seguinte. Ou seja, eu estou recebendo R$ 194 para fazer a compra de ações que eu já faria. Então, e não só isso, né? Se eu comprar o BOVA11, eu vou estar comprando a 120 e não a 123. Então, eu tenho a possibilidade de comprar com desconto e ainda vou receber para isso. Então, essa é a estratégia que a gente chama de venda de put coberta. Por que é coberta? Porque eu já tenho R$ 20 mil para aplicar. Então, olhando dessa maneira aqui, é uma operação interessante, né? Vamos analisar mais. Em termos de taxa, ou seja, se a gente pegar esse prêmio que a gente recebeu, R$ 194,22, e dividir pelo capital que eu talvez tenha que alocar, nem é certeza, mas talvez se eu comprar, né, eu vou ter que botar R$ 20 mil. Se a gente fizer essa conta, vai dar ali aproximadamente 1%. Então, é como se eu estivesse criando uma renda de 1% em cima de um capital que não necessariamente eu vou usar, ou seja, esses meus 20 mil eles podem estar investidos, eles devem, inclusive, estar investidos até o vencimento da opção, então vou ganhar aí uma rentabilidade adicional, mas o fato é, mesmo que eu gaste os 20 mil, eu já garanti, via venda da put, uma renda para mim aí de 1% no mês, tá? Isso é muito, isso é pouco? Por exemplo, a renda fixa neste momento está rendendo um pouquinho menos do que 1%, então eu já garanti um pouco mais do que a renda fixa só numa venda de put, tá? Muito simples. Legal. Agora, se o BOVA11 cair 15%, aí você fala, Caio, por que 15%? 15% é uma alta grande no Ibovespa, tá? Pensando num cenário de um mês e pouquinho, porém, acontece com muita frequência, tá? Muita frequência mesmo. Eu não preparei aqui estatística, mas assim, eu diria que pelo menos todo ano deve acontecer umas 2 vezes isso, tá? Então não é um cenário, vamos dizer assim, fora de realidade, não é não. Então, o BOVA11, se ele cair 15%, ele vai sair de 123 e ele vai estar valendo agora 104,55. O seu patrimônio, quanto que ele vai ser? Bom, já que o Ibovespa caiu, a put que você vendeu deu exercício, então você foi obrigado a comprar 166 BOVA11 a 120. Então, o seu patrimônio ele é composto de 166 cotas do BOVA11. Se a gente multiplicar pelo preço atual, R$ 104,55, vai chegar no quanto vale, né, as suas ações que você comprou e tem que considerar também o prêmio que você recebeu. Você recebeu R$ 194,22 quando vendeu a put. Então, seu patrimônio hoje, marcado a mercado, assim que a gente chama, ou seja, se você quiser zerar todas as operações, o que você vai ter que fazer? Só vender ali o BOVA11 que você comprou, né? E aí você vai vender a R$ 104,55. Então, seu patrimônio hoje, pegando o valor do BOVA11 mais o prêmio que você recebeu na venda da put, é de R$ 17.549,52. Antes você tinha R$ 20 mil. Então, a diferença entre esses dois valores dá o prejuízo que você está de R$ 2.450,48. Ah, mas eu posso aguardar o BOVA11 subir. Eu sei. Mas agora, né, vamos pegar seu patrimônio agora e ver quanto ele vale. Tá? Ele valeria isso e você teria um prejuízo, se você zerasse tudo, de R$ 2.450,48. Tá bom. Agora vem o ponto, agora é o canudo lá do WD. E se você tivesse comprado a put Strike 112? Tá? Essa put, preço real, 28 centavos vale ela. Então, de novo, é legal eu comprar a put 112? Não é legal. Mas se eu vendi a put 120 e agora compro a put 112, eu estou numa operação completamente diferente do que só comprar a put 112. Vamos ver o que vai acontecer. Primeiro, o prêmio que você teria recebido. Agora não é mais 166 vezes 1,17, porque agora você também gastou 28 centavos na compra do pozinho. Então, o prêmio que você recebeu é 166 quantidades vezes 1,17 menos o quanto você gastou, que é 166 quantidades vezes 28 centavos. Ou seja, o prêmio que você recebeu é R$ 147,74, que em taxa, frente aos 20 mil, é 0,7% ali nesse um mês e pouquinho. Então, ainda é uma taxa elevada, tá? Caiu de 1% para 0,7%, mas é uma taxa boa. Legal. E você abriu mão aqui, então, de 24% da taxa. Então, saiu de 1% e foi para 0,7%. Porém, se o BOVA11 cair 15%, né, aquele cenário que a gente fez, e for lá para 104,55, qual vai ser o seu patrimônio?
que vai ter acontecido? A put que você vendeu, Strike 120, ela deu exercício. Porém, a put Strike 112 também deu exercício. Então, na verdade, você vai ter comprado BOVA11 a 120 pela put que você vendeu, e você também vai ter vendido a BOVA11 a 112 pela put que você comprou, o pozinho. Então, no final, você não vai ter ações, tá? Porque você comprou a 120 e vendeu a 112 de uma maneira toda automática. Isso é só o exercício das opções, das duas puts. Então, tá aí, ó, 20 mil, né? Aliás, o seu patrimônio, né? 166 vezes 120 menos 112, tá? Então, a quantidade que você comprou, né, a 120 menos a quantidade que você vendeu a 112 e soma o prêmio que você recebeu, 147,74 centavos. Então, seu patrimônio é de 18.819. E agora sim, o seu resultado, a gente subtrai os 20 mil originais, né? Você ficou com prejuízo de R$ 1.180,26, tá? Frente aos 20 mil que você tinha lá no começo. Ou seja, né, você teria um prejuízo 52% menor do que se tivesse apenas vendido a put seca. Ah, Caio, mas quando eu vendi a put, eu comprei o BOVA11, eu poderia só aguardar o BOVA11 retornar. Aqui eu já não tenho o BOVA11. Tudo bem, você pode comprar o BOVA11, você pode pegar os seus 18.819 ali que sobrar. Na verdade, você nem usou, né? É isso mesmo. Você vai ter sobrado aí 18.819. Você pode pegar esse dinheiro, comprar o BOVA11 e aguardar o BOVA11 subir, do mesmo jeito, tá? Então, não faça confusão com o que vem depois. A gente está só analisando o que já aconteceu e o seu patrimônio, tirando uma foto do seu patrimônio neste momento, no mesmo momento, com ambas as estratégias para que a gente possa comparar, tá? Não vamos misturar o que pode acontecer no futuro. Tá, então, o que aconteceu? Você teria um prejuízo 52% menor do que se você tivesse apenas vendido a put seca. Portanto, aqui a gente faz a nossa conclusão da análise entre você fazer a venda de uma put seca ou a venda de uma trava, onde você vendeu a put seca, mas também comprou uma put pozinho, ou seja, você vendeu uma trava de puts, ou um put spread também, como a gente chama. Resumo é o seguinte, você teria 52% menos prejuízo, tendo aberto mão, vamos dizer assim, né, abriu mão de 24% da renda, ou seja, diminuiu 24% da renda para você diminuir 52% do prejuízo. Percebe como a relação risco-retorno ficou melhor? O seu risco foi drasticamente diminuído, 52% menos prejuízo. E o seu retorno foi ligeiramente diminuído, 24% menos. Então, essa é a ideia. Você conseguiu diminuir bastante o seu risco, tendo diminuído um pouco só o retorno. A gente tem que ser realista. Você não vai conseguir reduzir seu risco sem alterar seu retorno ou até subindo seu retorno. Isso é praticamente impossível. O que vai acontecer é isso. Você diminuiu um pouquinho o retorno, só que você despencou ou diminuiu drasticamente, né, o seu risco. Por que isso é interessante? Porque isso te dá uma gestão muito mais tranquila. Então você sabe, fala, olha, na pior das hipóteses, esse é o prejuízo que eu vou ter, já está travado. E qual é a vantagem de você já saber o seu prejuízo na pior das hipóteses? A vantagem é que você pode ficar tranquilo. Agora eu vou viajar e eu tenho uma estrutura de opção, tenho uma estratégia de opção que está rodando. Preciso zerar e tudo mais? Não, pode ir viajar. Eu estou aqui, a bolsa está no movimento forte e a minha filha tem uma apresentação na escola. Puxa, eu não vou lá porque eu tenho... Não, vai lá. E é esse tipo de coisa que acontece. Você vive muito mais tranquilo. Você tem uma gestão de risco muito mais tranquila e, inclusive, melhor do que quem só investe em ações. Quem só investe em ações, a bolsa a qualquer momento pode cair 30%, 40%, né? E essa pessoa não tem o que fazer, ela não sabe, a gente não sabe. Eu não estou falando que é ruim investir em ações, eu sou investidor em ações, recomendo que você faça. Mas o que eu estou te trazendo é a ideia de que, usando as opções, você consegue rentabilizar, criar uma renda mensal com tranquilidade e com muita segurança, usando esse tipo de estratégia aqui que eu mostrei, ou seja, usando as travas. Então, resumo dessa aula aqui em uma única frase que eu quero que você fique na sua cabeça é a seguinte: a verdadeira riqueza está na tranquilidade. Então, alcance a sua estabilidade na Bolsa de Valores, crie a sua renda na Bolsa de Valores sem abrir mão do seu sono tranquilo. Não especule, não seja aventureiro.
Com esse tipo de estratégia aqui, você vai ter tranquilidade e a verdadeira riqueza está na tranquilidade, tá? Vídeo recomendado para você caso você queira aprender mais. Vou deixar aqui o link para a estratégia do pozinho. Será que ela funciona? Será que é uma boa estratégia? Eu fiz um vídeo só sobre ela para você acompanhar. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus.